Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para conversar um pouquinho sobre o café, para a gente fazer o fechamento do mercado essa semana. Foi uma semana intensa, muito movimentada lá na Bolsa de Nova York. A gente tem aí vários fatores que está trazendo aí essa volatilidade ao mercado para a gente entender qual é o cenário e tentar fazer uma projeção para os próximos dias. Eu converso com o Guilherme Mori, ele é analista do Rabobank. Seja bem-vindo, Guilherme. Olá, Virgínia. Olá a todos. É sempre um prazer. Guilherme, a gente vem acompanhando aí nos últimos dias uma volatilidade muito grande para esse mercado. O que está acontecendo? A gente fecha aí a semana acima dos 130 centavos por libra-peso. Como que você avaliou esses últimos dias? Bom, Virgínia, até comentando um pouco, né, o nosso último relatório trimestral que o Rabobank divulga, a gente comenta um pouco sobre esses fatores que trouxeram, inclusive, uma reação bem forte nos preços de café nas últimas semanas e contrariando um pouco até alguns fatos aí que a demanda estaria diminuindo, alguma coisa nesse sentido. Realmente a gente acredita que a demanda tenha diminuído um pouco no contexto global, porém o consumo dentro do lar trouxe alguns aspectos positivos e a gente pode ler, inclusive, se informar, olhando os relatórios das principais torrefadoras no mundo, né, onde eles reportaram bons resultados e boa parte delas comentando que o consumo dentro do lar, os produtos dentro do lar, realmente foram fatores decisivos para esse aspecto. Outro ponto que também favoreceu os preços nessas últimas semanas é a questão dos estoques globais, né? Quando a gente olha os estoques certificados em Nova York, eles estão ligeiramente abaixo de 1,2 milhões de sacas, então é o patamar mais baixo dos últimos 20 anos, se a gente for analisar o histórico. Então, esses dois fatores colaboraram bastante para essa apreciação dos preços de café. Porém, acho que um ponto bem relevante para a gente destacar aqui é a presença dos fundos não comerciais nas operações em Nova York. Então, se a gente for analisar também o impacto da participação desses fundos, a gente vai ver que eles entraram muito forte nas últimas semanas, culminando aí para um valor aí ao redor de 30 mil contratos, algo que é muito forte e foi observado, se eu não me engano, no final de 2016. Então, você tem esses fatores de demanda puxando o preço, pensando no curto prazo, e a entrada desses fundos fizeram com que o mercado ficasse super volátil nas últimas semanas, Virgínia. Guilherme, conta a entrada desses fundos, o que teria motivado isso? É um movimento natural de mercado? Como que você já deu tempo de avaliar? Como que você pode traduzir isso para o produtor que está nos assistindo para ele entender essa formação de preço de uma maneira mais clara? Veja bem, Virgínia, não é muito a minha praia, essa parte mais financeira, mas de certa forma a gente consegue explicar com os juros baixos no mundo inteiro. Então, os fundos não comerciais, eles atuam em vários tipos de mercado. E o mercado de commodity, dado a grande volatilidade, e aí não é exclusividade só do mercado de café. Se a gente for observar os mercados de cacau, o mercado de açúcar também, eles também tiveram uma entrada massiva aí da participação desses fundos não comerciais no mercado de commodities. E logo, visando se proteger, ganhar rentabilidade em cima dos juros baixos no mundo, mas também se protegendo da inflação decorrente da inflação baixa no mundo. Então, é uma forma de investimento diferenciado, diversificado, que os fundos, né, acabam encontrando e alocando no mercado de commodities. Perfeito. Para falar sobre a demanda, Guilherme, há um tempo atrás, desde que começou a pandemia, a gente conversa, a gente tinha muito essa dúvida sobre o consumo do café, se a gente ia estabilizar, se a gente ia ter baixa. Essa demanda mais aquecida, a gente pode classificar que o consumo em casa, ele, não 100%, mas de alguma maneira ele supriu um pouco as cafeterias fechadas, a questão do setor de hotelaria que também ficou muito tempo fechado. O que você acha? Então, Virgínia, a gente acredita que essa questão do consumo dentro do lar, ela foi vital para essa reação dos preços do café. Então, a gente pode observar nos resultados das principais torrefadoras globais que realmente os produtos dentro do lar, eles tiveram uma boa aceitação e o consumidor ele fez uma rápida mudança
porém não foi compensado totalmente. Então, a gente estima que cerca de 30% do consumo global de café ele ocorre no food service, nas cafeterias, etc. E a gente acredita também que as menores exportações globais que a gente teve agora no ano de 2020, e os dados da OEC estão aí também para colaborar, a gente acredita que menores importações, lógico, pode ser um fator de problema logístico também, mas a gente também acredita que tem um fator de demanda embutido nessas menores importações dos países que importam café. Então, a gente acredita a gente ainda permanece, né, a gente ainda acredita numa redução na demanda global aí na ordem de 0,5% apenas, dado que o consumo dentro do lar ele compensou parcialmente a demanda global de café. Guilherme, além disso tudo, outro assunto que chamou muita atenção, não sei se para o mercado lá na Bolsa, mercado externo, mas para a gente aqui no Brasil tem chamado muita atenção as condições do clima em Minas Gerais e também ali na Alta Mogiana, em Franca, em São Paulo. Isso é uma coisa que realmente já acende um alerta no mercado, a gente já tem mesmo que ficar com essa preocupação para a produção, pode impactar os preços ou a gente tem que aguardar para ver como que será de fato essa abertura da Florada de forma integral em mais áreas produtoras do país? Veja bem, Virgínia, eu acho que realmente esse atraso nas chuvas, eles acabam gerando volatilidade no mercado, isso é inevitável. Porém, inclusive no nosso relatório a gente comenta que foram reportadas floradas isoladas, principalmente em plantas novas ou recém-esqueletadas, e que no restante do parque cafeeiro ainda estamos aguardando chuvas mais volumosas para a abertura da florada. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente prever qualquer quebra impactante no mercado, lembrando que o ano que vem a gente vai colher menos café por conta da bienalidade, porém acho que vai ser vital a gente acompanhar o andamento das chuvas, né? Um atraso muito estendido ou uma pancada de chuva isolada e depois seguida de uma seca, que pode impactar de uma maneira mais contundente a produção de café para o próximo ano. Até o momento, eu diria que é ficar alerta, monitorando e aguardando, porque até agora é muito cedo para fazer qualquer análise, a qualquer previsão. E, Guilherme, para os próximos dias, a gente consegue fazer uma projeção para o produtor para saber o que ele pode encontrar lá na Bolsa? A tendência é que a gente fique com esses patamares de preço, lembrando que hoje a gente fecha mais uma semana com os valores 130 centavos por libra-peso. O que você pode nos falar hoje? Pensando no curto prazo, Virgínia, eu acho que o mercado ele não me espantaria, ele subiu até um pouco mais, dado a participação bem massiva dos fundos não comerciais e também esses fundamentos relacionados ao clima do Brasil, onde a gente vai perceber que um eventual prolongamento da ausência de chuvas podem gerar um pouco mais de volatilidade no mercado. Pensando no longo prazo, daí, Virgínia, pensando, acho que principalmente outubro, novembro em diante, a gente acredita que os fundamentos indicam para um recuo nos preços. Ainda é muito cedo para prever qualquer queda mais acentuada, mas os fundamentos eles estão muito fortes, ou seja, a partir de setembro é esperado que o Brasil comece a embarcar mais café, com quem você conversa, tanto do produtores, alguns donos de armazém, os armazéns eles estão bem cheios, né? Então esperando exatamente essa questão dos embarques de café que devem acelerar gradualmente. As outras regiões também são esperadas embarques, né? Então vai haver uma aceleração gradual dos embarques de café, que a gente acredita que pode pressionar um pouco os preços no longo prazo. Agora, no curto prazo, logicamente, a gente não descarta possíveis altas, ainda dado essa volatilidade gerada pela florada brasileira e o clima também, mas também dos fundos não comerciais. E como é que tem sido no mercado físico nesses últimos dias, Guilherme? Ele acompanha as altas, o produtor tem fechado o negócio, ou a gente ainda aqui tá todo mundo focado na entrega desses cafés, finalização da colheita? O que você tem avaliado? O que a gente tem visto aqui é que principalmente nesses últimos dias, o mercado físico ele deu uma acalmada, dado também essa alta dos preços do café, que, enfim, foram para acima de 1,30,
Mas também o próprio cafeicultor, ele também com essa parte de finalização da safra, também focou um pouco mais essa parte do acabamento, né? Diga-se de passagem, é uma safra que vai ser de excelente qualidade, né? Então, acho que esse é um outro ponto também que vai chamar bastante atenção no mercado global, essa qualidade do café. Guilherme, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. Deixo o convite aberto para você voltar mais vezes. Agradeço, Virgínia, obrigado a todos. Até uma próxima. Um abraço. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Moura, ele fala em nome da Rabobank. Depois de uma semana muito volátil para o mercado de café, ele listou para a gente aqui o que tem motivado esse mercado, que ele tem, além de ser muito volátil, os números são expressivos, as altas e as quedas, elas são bastante, assim, chamam a atenção do mercado. Entre esses fatores, a gente continua falando dos estoques globais em baixas, que a gente vem registrando. A ICE tem um dos menores estoques dos cafés certificados dos últimos 20 anos, o que indica, segundo o Guilherme, que essa demanda está aquecida, apesar de toda a incerteza que a gente teve pela pandemia do coronavírus. O consumo dentro do lar, ele foi crucial para que a gente continuasse com o mercado e com essa demanda aquecida. Além disso, a gente tem a presença de fundos não comerciais nesse momento na Bolsa, que tem aí intensificado essas altas no mercado de café. Paralelo a tudo isso, a gente tem as condições do clima no Brasil, que todo mundo está prestando bastante atenção por aqui. A gente já tem algumas floradas que abriram ali no sul de Minas Gerais e na Alta Mojana. O Guilherme trouxe que ainda não é um motivo de um alerta muito forte para o mercado, mas que é uma condição que tem sim que continuar sendo acompanhada, sobretudo ali em meados de outubro, para a gente saber se a gente vai ter essa chuva para garantir aí a produção do próximo ano, que vale destacar, é um ano de bienalidade baixa para a produção aqui do Brasil. Bom, eu sou Virgínia Alves, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continue.